propósito do vídeo de hoje é rever diferentes tipos de ligações que podemos ter em sólidos, né? Especificamente a gente vai tratar aí das ligações iônicas a princípio, mas posteriormente eu vou fazer vídeos aí com vocês a respeito das demais ligações, né? Para que vocês tenham que a gente possa relembrar aí conteúdos associados a essas ligações, tá bom? Então vamos aí ao vídeo, né? Mas por que eu deveria me importar, né, com tipos de ligações que existem nos sólidos, né? Bom, vamos pensar em alguns exemplos, né? Por exemplo, o aço, que é um material resistente e dúctil, né? Possui ligações metálicas. Em contrapartida, o cerâmico, que é um material bastante frágil, né? Possui ligações iônicas. Finalmente, os polímeros, né, são bastante maleáveis e possuem ponto de fusão baixo e possuem, na sua maioria, ligações covalentes. Mas qual a diferença entre cada uma dessas ligações? Por que elas conferem essas características tão distintas aí para os materiais que nós conhecemos, né? Pois essas classificações de materiais são bastante díspares, né? Em comparação aí entre eles, né? E assim são as ligações também, né? O objetivo de hoje é a gente tentar entender um pouquinho melhor como que isso funciona, né? Bom, aqui, pessoal, a gente vai ver uma imagem, né? Estamos vendo uma imagem aí de uma estrutura tipicamente, né, de um composto tipicamente iônico, né, um composto tipicamente iônico. E aqui é o cloreto de sódio, né, onde nós temos o cloro, né, os átomos de cloro em verde e os átomos de sódio roxos, né, com raio atômico um pouco maior. Agora, essa estrutura é uma estrutura cúbica de face centrada, né, a gente pode ver aqui. Mas por que esses elementos têm essa característica, né? O que mantém eles aí nessa rede cristalina? Bom, isso é o tópico da nossa aula de hoje. Entender um pouquinho melhor como que esses sólidos se estruturam. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho aí de configurações atômicas, tá? O átomo é uma unidade básica, né, dos materiais, né? Consiste de um núcleo muito pequeno composto por prótons e nêutrons, que é circundado por elétrons, né, em movimento. Tá? Esses elétrons em movimento, particularmente os mais afastados do núcleo, né, que afetam a maioria das propriedades de interesse em engenharia. Né. Eles determinam as propriedades químicas, estabelecem a natureza das ligações interatômicas e, consequentemente, as características mecânicas de resistência. Controlam o tamanho do átomo e afetam a condutividade elétrica dos materiais. E, além disso, influenciam também em características ópticas. Tá. Bom, o que faz, né? Quais são essas características eletrônicas, né? De que maneira que elas são tão influentes, né? Aqui, pessoal, na parte direita da imagem, vocês podem observar, né, uma representação esquemática aí do diagrama de Pauling. Esse diagrama, né, ele faz a distribuição, né, de elétrons nos orbitais atômicos em função das camadas de valência. O princípio de exclusão de Pauling diz que cada órbita pode conter não mais do que 2 elétrons que devem ser de spinelli opostos. Né? Bom, esses átomos individuais, né, eles possuem elétrons com estado de energia específico, que é chamado de estado fundamental, ocupando o orbital correspondente. Existem muitos orbitais com faixas de energia específica não ocupadas. Os elétrons não podem ocupá-las a menos que sejam excitados por meios externos. Esses elétrons de valência são aqueles que ocupam camadas preenchidas mais externas, né? Eles participam de ligações entre átomos para formar agregados atômicos e moleculares. Além disso, muitas das propriedades físicas e químicas dos sólidos são baseadas nesses elétrons de valência. Uma configuração eletrônica estável, né, possui os orbitais dentro da camada eletrônica mais externa ou a de valência preenchidos. Normalmente isso corresponde à ocupação somente dos orbitais S e P, né, da camada de valência. Bom, para cada camada mais externa, né, por um total de 8 elétrons, né, como é o caso de gases nobres. Né? Então, no caso desses gases nobres, eles possuem, né, a camada ocupada, né, mais externa por um total de 8 elétrons, exceto para o caso do hélio, né, que pode conter apenas 2 elétrons, tem essa configuração específica. Alguns átomos de elementos que possuem camadas de valência não totalmente preenchidas assumem configuração eletrônica estáveis pelo ganho ou pela perda de elétrons, ou ainda através do compartilhamento de elétrons com outros átomos formando ligações químicas.
No vídeo de hoje, né, a gente vai ver as ligações interatômicas primárias, especificamente a ligação iônica. Tá? E aqui eu subdividi os materiais sólidos, né, em função das ligações com algumas características específicas. Né? Então temos aqui ligações metálicas, para os metais, como no caso do aço que eu comentei anteriormente, covalente para os polímeros, e aqui vai ser o tópico da nossa aula de hoje, que é a ligação iônica. Tá. Essas ligações iônicas, né, estão presentes em materiais cerâmicos, na maior parte, né, envolvem elementos metálicos e não metálicos. Os átomos dos elementos metálicos perdem, tá, seus elétrons, enquanto elementos não metálicos ganham esses elétrons, ambos ficando estáveis com a camada mais externa completamente preenchida. As forças de ligação são denominadas de Coulomb. Tá? A ligação iônica é não direcional, ou seja, a magnitude dessa ligação é igual em todas as direções ao redor do íon. Tá? Essa é a ideia principal. Então, só para esclarecer aqui, né, em geral, os átomos, né, do grupo 1A e 2A cedem elétrons, né, são íons positivos, e os átomos do grupo 6A a 7A recebem elétrons, são íons negativos. Bom, vamos para alguns exemplos. Né? Então, a gente já comentou aí a respeito, né, de como que a ligação iônica funciona, mas eu gostaria de relembrar com vocês aqui o conceito de eletronegatividade, tá? Para a gente entender um pouquinho por quê, né? Por que essa ligação tem essa característica, né? Então, assim, a eletronegatividade, pessoal, ela aumenta a partir do momento que a gente aumenta o número do grupo aqui na tabela periódica, né? Ou seja, quanto mais à direita, maior essa eletronegatividade, e quanto mais alto aqui na tabela, maior a eletronegatividade também. Então, os primeiros períodos aqui, que são as primeiras linhas da tabela, possuem átomos com maior eletronegatividade, como eu tentei indicar aqui na figura. E o contrário também é verdadeiro. A partir do momento que nós diminuímos o número do grupo e aumentamos o número do período, né, esses elementos passam a ser eletropositivos. Tá? Mas o que isso significa? Tá? Um átomo que está presente mais nessa região aqui da tabela, pessoal, né, tem uma característica eletronegativa maior, né, ele tende, né, ele quer receber elétrons, então ele tende a adquirir ou roubar esses elétrons, né, para se tornar um ânion. Tá? Em contrapartida, os átomos dessa região da tabela periódica, eles tendem a ceder, tá, um átomo, né, ceder um elétron. Tá? Eles querem se tornar, né, cátions. Né? A ideia aqui é que eles cedam elétrons para se tornar um cátion. A partir desse ponto, né, vale a pena lembrar também, né, que a parte da eletronegatividade diz respeito em relação ao elemento, né, que tipo de elemento vai ceder ou vai ganhar elétrons aqui nessa troca iônica, tá, nessa ligação iônica. Tá. Vamos falar aqui a respeito de um exemplo característico, tá, o óxido de magnésio, MgO. Eu já mostrei para vocês a estrutura de cloreto de sódio anteriormente, e aqui eu vou usar o exemplo do óxido de magnésio para poder exemplificar aqui algumas situações, né, que ocorrem nessas ligações iônicas. Tá? Então, pessoal, o óxido de magnésio ele tem uma estrutura aqui com o elemento oxigênio e magnésio, tá? Obviamente, né? São dois típicos, né, elementos que vão formar uma ligação iônica. Né? O magnésio ele possui uma estrutura eletrônica do gás neônio, que é a estrutura 3s2. Tá? Enquanto que o oxigênio possui a estrutura, né, eletrônica do hélio, que é 2s2, 2p4. Tá? Lembrando que menores estados de energia são normalmente alcançados por camadas completas. Então a tendência aqui, eletrônica, é que eles consigam completar essas camadas de valência. Mas como que eles vão fazer isso? Né? Como que vai ser feita essa troca aí eletrônica? Bom, aqui é a estrutura cristalina, né, desse óxido, é uma estrutura cúbica simples. Né? Bom, e essa troca ela vai acontecer da seguinte maneira, pessoal. O magnésio vai tentar completar a camada doando 2 dos seus elétrons mais externos, né,
e tenderá a adotar a configuração do cátion, né, Mg2+. Né, e essa é a estrutura eletrônica do gás nobre neônio, como a gente comentou anteriormente. Né. Em contrapartida, né, ele, doando esses dois elétrons, ele vai possuir, né, a segunda camada totalmente completa. Né. Ao passo que o oxigênio, tá, ele vai tentar ceder, tá, aceitar dois elétrons, e assim tende a adotar o estado de O-2, que é a estrutura eletrônica do gás nobre Hélio. Tá. O mesmo vai ocorrer no caso do cloreto de sódio. Tá. Ele vai fazer uma troca aí, eletrônica para poder estruturar essa ligação. Isso aqui é uma representação de como que vai ocorrer, né, essa troca. Né? Então eu tenho aqui os elétrons, né, dessa última camada de valência do magnésio sendo doados, né, para o oxigênio. No resultado disso, né, é que agora nós temos um cátion positivamente carregado, né, nesse caso com carga +2, o magnésio, e um ânion negativamente carregado, -2, nesse caso o oxigênio, recebeu mais 2 elétrons. Tá? Sabemos que as partículas carregadas tendem a interagir, né, umas com as outras. Né? E o potencial coulombiano dessa ligação, tá? Aqui ó, só representando novamente, né? Aqui o cátion, né, e o ânion, né, como eu citei anteriormente. Nós sabemos que o potencial coulombiano dessa equação, né, dessa ligação, ela é representada pela equação, né, do potencial coulombiano, onde eu tenho que as cargas, né, elas vão se multiplicar e vão ser divididas por 4 vezes π vezes epsilon vezes o raio atômico. Tá? Então, isso aqui é o que representa aí o potencial coulombiano. Essas ligações elas tendem a não ser lineares, né? E esses sólidos iônicos eles são uma coleção de íons que doam e aceitam elétrons para alcançar um estado mais estável. Consequentemente, as suas partículas são carregadas e possuem eletrostática entre os cátions e os ânions. Bom, é por isso que uma solução iônica, né, ela tende, né, a conduzir aí eletricidade. Tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje sobre ligações iônicas era isso que eu tinha para conversar com vocês. Bom, por favor, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, coloquem aí na seção de comentários e até o próximo vídeo.